Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós vamos aqui comentar sobre essa enfermidade de Francisco, que mostra que ele já está fraco, do ponto de vista da sua saúde, e que nós podemos imaginar que dentro de pouco tempo, um conclave desses cardeais ilegítimos vai eleger mais um falso papa, que será aquele que vai instalar o anticristo no mundo. Então nós temos que perceber esses acontecimentos e temos que discernir todas essas coisas, mostrando também quais são os passos que foram dados para que nós chegássemos nesse tempo de plenitude às portas para receber o anticristo. Então vejam aqui que o cardeal Marx, cardeal alemão, recentemente ele escreveu uma carta de renúncia do seu cargo, cardeal arcebispo de Munique e tal. E esse cardeal faz várias queixas a Francisco nesta carta. Então aqui nós podemos perceber que essa renúncia dele, ela não é algo simplesmente pessoal, mas ela faz parte de um plano que está ali sendo arquitetado para que exista uma pressão a fim de conduzir para o próximo conclave, porque com certeza Francisco não vai renunciar, mas eles estão preparando esse conclave na medida em que estão contando com a saúde debilitada desse falso papa. Então nós podemos imaginar que essa jogada do cardeal Marx de renunciar e de querer chamar a atenção ali, mostrar que Francisco ainda não aderiu totalmente àquele processo revolucionário mais radical que está sendo feito na Alemanha, com essa questão do sínodo. Então nós podemos até mesmo imaginar que não será Francisco a concluir totalmente esse sínodo, que tem por objetivo aprovar o sacerdócio feminino, aprovar casamento de homossexuais e outras coisas que estão pedindo ali, dizendo que a igreja ainda está atrasada nesse processo de atualização que foi proposto pelo Vaticano II. Então nós podemos até mesmo supor que esse futuro falso papa venha da Alemanha, porque a Alemanha agora fica como sendo o centro desse processo revolucionário que vai inaugurar essa nova igreja sonhada pelo Vaticano II e que está totalmente afinada com a proposta do anticristo. Porque na verdade a proposta do anticristo é criar uma religião universal onde o homem seja o centro. Então esse é o projeto, esse é o sonho dessa nova igreja. E nós podemos perceber que Francisco foi fundamental para essa conclusão deste processo que já vem sendo colocado em prática desde o início do século XX, mas não será ele que vai apontar o anticristo, mas será um outro que vem após ele. Então por isso que é interessante nós lermos aqui essa passagem do Apocalipse, que diz: são também 7 reis, 5 já caíram, um subsiste e outro ainda não veio. Então essa passagem, se nós lermos com essa interpretação, ela se atualiza nesse tempo de agora. Porque os 5 falsos papas já caíram, um outro subsiste, que é Francisco, e outro ainda não veio. Por que eles são chamados de reis e não de papas? Porque de fato eles não têm um poder espiritual, que, como nós já explicamos diversas vezes, eles não estão conectados com Deus na medida em que eles não professam a fé católica. Então eles não são papas verdadeiros no sentido espiritual. Mas eles são chamados de reis porque eles guardam uma certa forma de poder temporal.
na medida que eles governam o Vaticano ali. Então eles são os reis de Roma, ou reis do Vaticano. E esses novos papas falsos que estão governando ali têm por objetivo preparar o caminho para o anticristo. Portanto, são 7 ao todo. 5 já caíram, 1 subsiste e outro ainda não veio. E quando vier, deve permanecer pouco tempo. Porque depois eles vão substituir, vão dizer, não precisa mais de Papa. Eles têm o mesmo pensamento, transmitir à besta sua força e o seu poder. Então quer dizer que tudo aquilo que eles têm de força e de poder, aquilo que eles receberam da estrutura da Igreja Católica, eles transmitem à besta. Todos eles, desde João 23 até agora. Ora, o que fez João 23? Desde o primeiro momento em que ele se entronizou ali como rei do Vaticano, ele começou a transmitir para a besta o seu poder e a sua força. E uma das coisas que ele fez foi mudar a oração que é rezada ali na Sexta-feira Santa pela conversão dos judeus. Então ali diz, oremos pelos pérfidos judeus. E João 23 tirou essa palavra, já mostrando que a intenção desses falsos papas é de justamente fazer com que a religião judaica seja readmitida e possa ser reconhecida como a verdadeira religião de Israel e a verdadeira religião do Antigo Testamento. Então esse é o principal objetivo do Vaticano II e dessa nova religião conciliar. Vejamos que o cardeal Beyer, que era um cardeal alemão, jesuíta, ele sublinhou com razão que de todos os textos adotados pelo Vaticano II, aquele que concerne aos judeus é o único que não contém nenhuma referência aos ensinamentos tradicionais da Igreja, seja da patrística, seja dos concílios ou do magistério. Então quer dizer que esse texto que foi escrito ali para falar sobre os judeus, que é o texto Nostra Aetate, segundo essa citação aqui que nós estamos vendo, desse livro, Ne jamais désespéré, o cardeal Beyer admite que esse é o único texto que não tem nenhuma referência nem dos padres da Igreja, nem dos anteriores concílios, nem do magistério. Então quer dizer que, mesmo sendo um falso concílio, o Vaticano II sempre fez um esforço para se disfarçar e para mostrar que era um concílio católico. Então com isso enganou muitas pessoas e as pessoas admitiram que aquele concílio era um concílio da Igreja Católica. Por quê? Porque estava sempre citando coisas do passado, para poder dizer, olha, nós não estamos mudando a Igreja, nós estamos reafirmando tais coisas e estamos propondo novas coisas. Mas o que concerne aos judeus, não cita nada, nem dos padres da Igreja, nem dos concílios, nem do magistério. Por quê? Porque ali nós temos um ato revolucionário, ou seja, uma ruptura total do ensinamento antigo da Igreja para esse ensinamento novo. Então, com isso, nós podemos dizer, sem medo de errar, que o Vaticano II foi um falso concílio para criar uma nova igreja e foi revolucionário, mas foi ainda mais revolucionário contra todos os judeus. Porque ali sim foi uma ruptura total. De uma coisa fez-se outra totalmente invertida e diferente. Ou seja, ao invés de seguir o ensinamento tradicional da igreja, que diz que os judeus que se organizaram depois de Cristo, fazendo essa nova religião, esse novo judaísmo, não são verdadeiros judeus e a religião deles já foi revogada. Na medida em que nós entramos numa nova aliança e que a Igreja Católica é o verdadeiro Israel de Deus no Novo Testamento. E anulando essa teologia da substituição, como é chamada, eles começam um pensamento revolucionário, admitindo que os judeus
são realmente o povo de Deus e são realmente o Israel de Deus. Então veja o que diz aqui Nostra Aetate. Sendo assim tão grande o patrimônio espiritual comum aos cristãos e aos judeus, este sagrado concílio quer fomentar e recomendar entre eles o mútuo conhecimento e estima. Olha o perigo. Os quais se alcançarão, sobretudo, por meio dos estudos bíblicos e teológicos. Então isso os judeus são especialistas em fazer. Estudos bíblicos e teológicos. Por quê? Porque foram eles que criaram essa ideia de que nós temos que ler o texto bíblico e interpretar. Então, essa lógica de interpretar o texto bíblico, não segundo um magistério, segundo uma tradição, mas segundo uma palavrinha que ainda nós não descobrimos. Segundo aquela exegese que vem diretamente do hebraico que você ainda não entendeu. Então, aquela lógica de interpretação moderna vem exatamente deles. E foi essa lógica de interpretação que deu origem a muitos documentos do magistério da Igreja, como, por exemplo, Providentíssimos Deus, do Papa Leão XIII, e também Encíclica Pascendi, do Papa São Pio X. Esses documentos foram feitos exatamente para que essa maneira de interpretar a Bíblia fosse condenada pela Igreja. E aqui o Vaticano II não só permite, mas incentiva. Quer dizer que nós vamos sentar com os judeus para fazer estudos bíblicos. Imagina que vai dar isso. Quer dizer, nós não vamos seguir mais o que a Igreja Católica ensina. Claro, porque nós vamos começar a estudar. Agora que nós vamos começar a Bíblia. Vamos começar a estudar a Bíblia. E eles é que vão dizer, olha aqui, ó, o hebraico diz isso. Que de fato é assim. Você acredita que Jesus é Deus? Mas não. Olha aí, ó, o hebraico vai dizer que é assim. E assim por diante, eles vão dando margem a todas essas coisas. Veja que em 1980, João Paulo II afirmou claramente que a antiga aliança jamais tinha sido revogada. Então João Paulo II, que como nós sabemos, filho de uma mulher judia e um homem que sempre teve seus melhores amigos entre os judeus e que frequentou as sinagogas, foi ele então que abriu todos esses caminhos para os judeus, a ponto de afirmar que a antiga aliança não tinha sido revogada. Ou seja, essa frase é a reafirmação da ruptura do documento Nostra Aetate e a reafirmação em forma de magistério, que ele se apresentava como Papa, para que os judeus pudessem se impor como verdadeira religião. Porque se essa aliança nunca foi revogada, então significa que a aliança deles é válida. E eles são a verdadeira religião diante de Deus. No entanto, São João Crisóstomo, no seu 4º discurso contra os judeus, ele diz: por acaso temos nós e os judeus o mesmo Deus e a mesma religião? Por que vós buscais coisas incompatíveis? Eles crucificaram Jesus Cristo, e vós o adorais. Vede que a diferença é total. Então aqui é a frase de São João Crisóstomo, percebe? Vede que a diferença é total. Eles crucificaram, e vós o adorais. Dá para reconciliar? Dá para ter a mesma religião? Se Jesus estivesse aqui hoje, os judeus iriam dizer, nós o adoramos? Ou iam dizer, crucificam? Então, a diferença é total. Mas, não só eles se deixam levar pela cegueira, mas eles atuam como servidores dos judeus. Porque a maçonaria, que criou essa nova religião do Vaticano II, ela tem o compromisso de servir a sinagoga. Então isso aí todo mundo pode saber, basta que a pessoa se intere de quais são as origens e quais são as finalidades da maçonaria. Então a pessoa vai descobrir que, da mesma forma como Irã ajudou o rei Salomão a construir o templo, o maçom tem que ajudar o judeu a construir essa nova humanidade. Então isso, em resumo, é a lógica da maçonaria. Mas qual era a religião do Antigo Testamento? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Porque se nós não entendemos isso,
com certeza nós seremos seduzidos por essas falsas ideias. Resposta: a religião do Antigo Testamento é a preparação para a vinda de Deus no mundo, na nossa carne. Então, todo o Antigo Testamento é uma preparação para a vinda de Jesus. E tudo converge para ele. No entanto, os judeus que não aceitaram o Antigo Testamento, ou seja, aqueles judeus revoltosos que já estavam contra a verdadeira religião que era fundada por Deus nos patriarcas e na lei de Moisés, eles não aceitaram Jesus Cristo vindo na carne. Ou pelo menos a maioria deles e grande parte das suas autoridades. Então, essas pessoas constituíram um novo judaísmo, baseado num livro que, segundo eles, está acima de todos os livros da Bíblia. Então, não são os livros do Antigo Testamento que guiam os judeus que se revoltaram contra Jesus. Mas o que guia esses judeus é um livro chamado Talmud. Esse Talmud, segundo eles, é o licor, enquanto que a lei e os profetas correspondem ao vinho. Então, eles dizem isso em forma de comparação para dizer que o Talmud é muito mais delicioso e muito mais especial do que todos os outros livros da Bíblia. Ora, dizendo isso, eles mostram que não são a mesma religião do Antigo Testamento, mas eles estão fundados sobre um livro que é escrito depois, que é um conjunto de tradições. E o próprio Jesus condenou essas tradições quando diz: vós e vossas tradições. Então quer dizer que essas tradições são extremamente perigosas, porque elas são tradições humanas, inventadas e produzidas já antes de Cristo e compiladas depois e terminadas por volta do ano 170. Então, com isso, eles criaram essa nova religião. Essa nova religião, esse novo judaísmo, é denunciado lá no livro do Apocalipse, que diz: eles não são judeus, mas são uma sinagoga de Satanás. Ora, desde os primeiros séculos, essa nova religião fez guerra contra o mistério da encarnação. Porque para eles é isso que separa os cristãos dos judeus. E fazendo guerra contra o mistério da encarnação, eles procuraram destruir o cristianismo na sua raiz, sabendo que o cristianismo tem uma base, tem uma raiz. Qual que é essa base, qual que é essa raiz do cristianismo? É a expressão da encarnação do Verbo. A encarnação do Verbo, por sua vez, se expressa por três coisas. Por sacramentos e sacramentais, que representam o aspecto visível da religião do Novo Testamento, que existia também na religião do Antigo Testamento, com o templo, com o sacerdócio, com todas as coisas que eles faziam. Então a religião do Antigo Testamento era uma religião sacramental. Tem nada a ver com esse judaísmo da sinagoga moderna. E essa religião sacramental, por sua vez, reproduz o cristianismo como religião sacramental. Em segundo momento, nós temos uma religião que tem uma autoridade visível. E essa autoridade visível é expressa por aquele que é cabeça visível da igreja, que é o Papa. Então a religião dos judeus que rompeu com o Antigo Testamento, ela vai fazer guerra também ao Papa. E a presença do Papa é também uma consequência do mistério da encarnação. Porque Jesus, se apresentando como autoridade visível, ele deixa para nós sempre uma autoridade visível, que é o Papa. Então todos os papas verdadeiros são vigários de Cristo e são representantes da verdadeira religião. E o terceiro aspecto que caracteriza a religião do Novo Testamento é consequência desses dois. Uma religião sacramental, uma religião concentrada na pessoa do Papa. Portanto, uma religião sacerdotal. Então, o Papa é o sacerdócio por excelência, ao mesmo tempo que ele tem essa autoridade, e o Papa é aquele que nos dá sacerdotes legítimos para que nós possamos expressar essa religião sacramental
que nos dá a graça de Cristo através dessa presença sacramental de Cristo. Então, sabendo de tudo isso, esses judeus vão fazer guerra ao mistério da encarnação, atacando sempre o sacerdócio, o Papa e também os sacramentos e os sacramentais. Então, na medida que eles tentam destruir essas coisas, eles vão fazendo com que as pessoas, aos poucos, saiam da religião sacramental, que é o cristianismo, e entrem na religião do livro, que é esse novo judaísmo. Esse novo judaísmo é totalmente baseado no livro e na interpretação bíblica. Ele não tem mais nem o templo, nem os sacramentos do Antigo Testamento, e nem a presença de autoridades visíveis e concretas que governam o povo, como acontecia no Antigo Testamento. Portanto, o cristianismo reproduz o Antigo Testamento levado à plenitude, depois da aliança de Cristo. Enquanto que o judaísmo criado pelo Talmud é exatamente o anti-Antigo Testamento e anticristianismo. Portanto, o anticristo só pode sair dali. Ele tem a sua base nesse talmudismo. E um período muito característico da história da igreja, quando a igreja foi muito atacada por essa influência judaica, foi justamente a partir do século VIII, quando estourou a crise iconoclasta. Então, por que é importante que as pessoas conheçam a crise iconoclasta? Porque essa é uma fase da história em que a igreja foi violentamente atacada por pessoas que se diziam católicos e que queriam destruir as imagens. Ora, sendo as imagens sinais sacramentais, é claro que se você destrói as imagens, você dá um passo importante para destruir uma religião sacramental e transformá-la numa religião do livro. Então foi isso que eles tentaram fazer quando eclodiu a crise iconoclasta em Bizâncio no ano 725, quando o imperador Leão III, influenciado pelos judeus, publicou decretos iconoclastas apoiando essa ideia de se destruir as imagens. E depois, no ano 730, ele ordenou a destruição de uma imagem muito venerada de Cristo ali em Constantinopla. E isso resultou numa guerra civil de mais de 100 anos, que durou até 843. Então você imagina o contexto grave que foi essa época. Foi justamente nesse contexto que ocorreu o segundo concílio de Nicéia. E nesse segundo concílio de Nicéia, você tem um dos cânones, que é o cânon número 8, que prova o que nós estamos dizendo. Porque eles perceberam que toda essa crise de destruição das imagens vinha da influência dos judeus falsamente convertidos, que estavam ali dentro já dos ambientes da igreja, influenciando as pessoas para deixar a tradição dos apóstolos e seguir a tradição desses falsos judeus talmudistas. Veja que interessante que o cânon número 8 diz exatamente isso. Olha, prescreve precauções a se tomar contra os falsos convertidos do judaísmo. Eles perceberam que toda a lógica dessa destruição das imagens vinha dali. Porque foi, de fato, o judaísmo talmudista responsável pela criação da religião islâmica. A religião islâmica, por sua vez, também detesta as imagens. Ela foi feita justamente para fazer ali um meio termo entre cristianismo e judaísmo, para levar as pessoas a se acostumar com essa religião do livro. Então são processos que eles vão implantando até chegar ao anticristo. Isso aí não dura 20 nem 30 anos. Isso dura centenas de anos. Mas a igreja venceu a crise iconoclasta através dessa atuação desse segundo concílio de Nicéia, cuja última reunião foi realizada em Constantinopla, no Palácio Imperial. E a imperatriz Irene, com o seu filho, estavam presentes e assinaram o documento. Então você veja que a igreja, sempre que ela conseguiu escapar de uma grande crise, de heresias e de problemas graves, ela saiu daquilo
através de uma intervenção do poder temporal, ou seja, intervenção militar. Precisou de guerra, precisou para sair daquilo ali, precisou realmente de armas, né, para poder você conseguir superar a força terrível desses poderes que querem destruir o catolicismo. Então, como hoje nós não temos isso, nós temos dificuldade de sair da grave crise onde nós estamos, porque nós não temos hoje na Terra nenhum poder temporal que possa nos apoiar. Esses poderes temporais foram destruídos aos poucos pelas revoluções e, por fim, pela Primeira Guerra Mundial. Mas as imagens cristãs, as imagens santas, são necessárias. Elas não só são permitidas, mas elas são necessárias para a nossa salvação. Por quê? Porque elas fazem parte desse contexto, dessa religião sacramental. É essa religião sacramental que foi fundada no Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento proibia as imagens, não porque as imagens sejam ruins em si mesmas. Ao contrário, as imagens são comunicação. E por isso mesmo que o paganismo tinha tantas imagens. Mas o paganismo tinha as imagens de falsos deuses. Então era obrigatório que Deus proibisse essas imagens no Antigo Testamento para purificar o povo daqueles falsos deuses. Mas depois que vem a imagem do Deus invisível em forma de homem, nós somos obrigados a adotar as imagens. E é por isso que o próprio Cristo imprimiu a imagem do seu corpo no Santo Sudário. Porque o Santo Sudário é a imagem por excelência. É a própria visão perfeita do corpo de Cristo, da sua face, que ele permitiu que fosse impressa naquele pano no momento da sua ressurreição. Como nós já explicamos numa outra conferência. Então é necessário que nós tenhamos imagens, porque nós temos que ter a religião sacramental. No Antigo Testamento nós não tínhamos o rosto de Deus, Moisés viu Deus pelas costas, então nós tínhamos que esperar que Deus enviasse essa imagem. E a partir do momento que o Verbo de Deus está encarnado, então nós temos aquilo que diz na carta aos Colossenses. Ele é a imagem do Deus invisível. Então é ali que nós devemos nos apegar para dizer que o Novo Testamento tem as imagens obrigatoriamente. E não existe cristianismo primitivo sem imagens. Isso é falso, isso é mito, isso é facilmente provado pela arqueologia e pela história. A única grave crise contra as imagens foi justamente nesse momento da crise iconoclasta, a partir do ano 700. E ali você teve essa influência de destruir as imagens, não porque eles suscitaram um cristianismo primitivo e puro, que não tinha nenhuma imagem. Ao contrário. O cristianismo primitivo era cheio de imagens, de representações. Por isso mesmo, as igrejas mais antigas são sempre pintadas nas paredes, com todas as cenas do Antigo e do Novo Testamento. Quanto mais antiga a igreja, mais ela é pintada. Isso você pode ver nessas antigas igrejas anteriores ao século X. Mas, de fato, a influência desses judeus talmudistas, que são, claro, contrários às imagens, porque eles são contrários a tudo aquilo que leva a um contato com Deus através de coisas concretas e materiais, porque nisso se caracteriza a encarnação, então eles fazem essa guerra. Mas eles mesmos sabem que no Antigo Testamento nós tínhamos uma religião sacramental e a presença de Deus estava ali expressa pela Arca da Aliança. E essa Arca da Aliança partiu para o céu, foi resgatada, foi colocada no céu antes que Cristo viesse, porque senão seriam 2 lugares onde a presença de Deus estivesse plena. Ali no corpo de Cristo e também na Arca da Aliança. Então foi necessário tirar a Arca da Aliança da terra para se substituir essa presença pela presença do próprio corpo de Cristo, nascido de Maria Virgem. Percebe? Então tudo isso são os verdadeiros resquícios da religião do Antigo Testamento que nós trazemos para o Novo. Por isso também que Moisés colocou a serpente no deserto, porque aquela serpente de bronze que foi colocada numa haste era uma imagem que curava. E isso era uma figura da futura imagem de Cristo crucificado. Porque a imagem de Cristo crucificado é para nós a imagem por excelência, que cura e que nos leva ao entendimento de que Deus se fez homem e que Ele deu a vida por nós.
Então jamais nós podemos abolir as imagens, sobretudo a imagem de Cristo crucificado. Mas, numa revista protestante, eles argumentam o seguinte, que o Santo Espírito ordena no Novo Testamento, como fez no Antigo Testamento, dizendo, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ora, uma coisa é guardar-se dos ídolos, ou seja, dos falsos deuses. Outra coisa é guardar-se das imagens que representam o próprio Deus e que representam os santos, que são os escolhidos de Deus. Então essas pessoas confundem de forma maldosa aquilo que diz o Novo Testamento. E eles querem perverter a verdadeira religião com a sua tradição apostólica para fundar uma nova religião baseada nesse Talmud e nessa linguagem dos judeus que detestam as imagens e que odeiam o mistério da encarnação do Senhor. Então diz ainda essa revista protestante, as muitas tradições e superstições pagãs encontradas no catolicismo romano são alguns dos frutos malignos resultantes de se trazer para dentro da adoração de Deus a idolatria que ele odeia. Mas o pior dos frutos da idolatria que o catolicismo romano oferece por trás da fachada de cristã é o seu falso evangelho que nos manda adorar as imagens. Ora, essa frase característica da doutrina protestante foi criada pelos judeus talmudistas. Então, uma vez que eles não conseguiram destruir as imagens no seio do catolicismo, porque nós tivemos a vitória com a ajuda da imperatriz Irene e com o segundo concílio de Nicéia, então eles começaram a fomentar esse iconoclasmo dentro de todos os outros setores, até fundarem cismas e igrejas separadas, que se tornam posteriormente o que nós chamamos de igrejas protestantes, todas elas com esta mesma obsessão de destruir as imagens. É interessante isso. Você interpreta a Bíblia livremente, mas tem certas coisas que você nunca pode interpretar livremente, que é necessário que você faça assim, senão você não é protestante correto. Então existe um código básico por trás das milhares de igrejas protestantes. E esse código básico é dado por aqueles que financiam essas igrejas, porque tudo vem do dinheiro. E essas igrejas não têm assim tantos pastores, ou tantos ministros, ou tantas pessoas, ou tantos templos, por acaso. Elas já teriam sido extintas, como todos os outros cismas e todas as outras heresias da história, se elas não tivessem uma finalidade. Qual que é a finalidade? Destruir o catolicismo para que venha o anticristo. E quando vem o anticristo, eles não têm mais necessidade de financiar as igrejas protestantes, porque haverá uma só igreja cristã, que será aquela igreja universal que vai abarcar todas as confissões cristãs, sejam protestantes, sejam católicas de nome, ou qualquer outro tipo de pessoa que diga que acredita em Cristo. Mas o Concílio de Nicéia proclamou para nós de forma muito bonita, dizendo: como a cruz sagrada e vivificante está em toda parte configurada como um símbolo, assim também as imagens de Jesus Cristo, da Virgem Maria, dos santos anjos, bem como da dos santos e outros homens piedosos e santos, devem ser incorporadas na fabricação dos vasos sagrados, tapeçarias, vestimentas, etc. Tá vendo? Então, aqui diz o concílio, essas imagens têm que estar presentes em tudo. Porque isso é a religião católica. Isso é a religião verdadeira. E expostas nas paredes das igrejas, nas casas, em todos os lugares visíveis, à beira da estrada e em toda parte, para serem reverenciadas por todos aqueles que passarem. Quanto mais eles são contemplados, mais eles se movem para a memória fervorosa dos seus protótipos. Então, os protótipos quer dizer aquilo que as imagens representam. Então, veja como isso é bonito. Esse é o texto do segundo concílio de Nicéia. E diz ainda, é apropriado conceder-lhes uma veneração fervorosa e reverente, não, no entanto, a verdadeira adoração que, de acordo com a nossa fé, pertence somente ao ser divino. Pois honra conferida à imagem
passa para o seu protótipo. E quem venerar a imagem, venera nela a realidade do que está ali representado. Perfeito. Quem é um ser inteligente que não seja capaz de ler essas palavras e entender que a doutrina católica é limpa e pura de qualquer idolatria? Você percebe? Então, esse ódio às imagens permanece desde o início da igreja com essas influências heréticas e vai se reforçar de novo com a reforma protestante de Lutero. E sobretudo Calvino, que foi quem propôs essa ideia, dizendo que a arte não pode ensinar nada a respeito do invisível, só pode mostrar as coisas que se veem com os olhos. Então foi Calvino, principalmente, que resolveu extirpar completamente toda e qualquer forma de imagem. Mas nós sabemos muito bem quem financiava esse Calvino e por que ele se implantou em Genebra, ou seja, ali na Suíça, para poder destruir o catolicismo da base onde estava o centro financeiro, ali onde estavam os judeus. Então é fácil nós entendermos da onde vem tudo isso. Portanto, vamos entender bem isso. O protestantismo, ele é algo que foi realmente conquistado pelos judeus. Eles tiveram uma grande habilidade de inventar essas religiões falsas, que se dizem cristãs, para abrir caminho para a destruição do catolicismo. E com isso eles conseguiram ter grandes reinos à sua disposição, e esses reinos acumularam dinheiro. Esse dinheiro financiou as revoluções do século XVIII e do século XIX. Uma vez que eles conseguiram essas revoluções, eles prepararam o cenário para entrar com essa nova ordem mundial. Então a nova ordem mundial é o quê? É o cenário do anticristo. É o cenário de um mundo que rejeita a sociedade cristã e que implanta uma nova sociedade anticristã. Então foi isso que aconteceu através desses movimentos revolucionários e depois através das grandes guerras mundiais. E as guerras mundiais, a primeira e a segunda, elas não têm uma lógica. Porque elas começam lutando contra alguém e terminam apoiando aquela pessoa. Como que você entende? Se você analisa o Tratado de Versalhes, que é o tratado de paz do fim da Primeira Guerra. Ora, a Primeira Guerra começa apoiando a Áustria e combatendo a Alemanha. E por fim, nós dizemos, ganhamos a guerra contra a Alemanha. E qual o resultado desse tratado que termina uma guerra contra a Alemanha? Fortalecer a Alemanha e destruir a Áustria. E deixar aquele império católico austro-húngaro dividido em vários pequenos países. Enquanto que a Alemanha, que era o perigo, que era a ameaça, vamos fortalecê-la. Vamos unificá-la ainda mais. Vamos torná-la ainda mais forte. Ora, isso foi muito bem identificado nesse livro, As Consequências Políticas da Paz, de Jacques Banville, que mostra muito bem que o Tratado de Versalhes tem um fundo judeu-protestante. E ele atendeu às necessidades desse processo de uma formação de uma nova ordem na Europa, que ao invés de fortalecer a França ou a Espanha, que eram países ainda católicos, fortalece justamente a Alemanha, que é uma potência protestante, para que da Alemanha nós possamos fazer com que a Europa se torne completamente anticristã. Então esse foi o objetivo da Primeira Guerra. E por isso que a Primeira Guerra cria a Segunda Guerra. Uma coisa é consequência da outra. E a Segunda Guerra, por sua vez, cria o Estado de Israel. Ou seja, um passo atrás do outro. Todas essas coisas são rigorosamente concatenadas para nós chegarmos no resultado do Vaticano II. O Vaticano II, por sua vez, é a conclusão de todos esses processos para nós deixarmos a estrada livre para o anticristo reinar no mundo. Então, se alguém quiser entender todo esse plano que foi arquitetado pelos judeus talmudistas para formar o cenário que nós temos hoje, então essa pessoa deve recorrer a esse livro, Israel e a Humanidade, do rabino
Ben Amozeg. Nós citamos sempre esse livro, porque esse livro é uma referência para nós entendermos o que eles estavam pensando e como eles chegaram nesses objetivos. Quer dizer que esse livro aqui, publicado no começo do século XX, antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, e financiado pelos Rockefeller, ele diz, por exemplo, o seguinte, que todos estão de acordo que enfrentamos uma grande crise religiosa. Com efeito, ao conflito entre a ciência e a religião, se ajunta o antagonismo que cada igreja traz atualmente devido ao trabalho de evolução que ocorreu nos últimos tempos. Então aqui ele fala da evolução no sentido da ciência bíblica. No entanto, a luta entre as religiões começa com o cristianismo. Está vendo aqui a denúncia dele? Então diz o rabino Ben Amozeg, foi essa religião que quis se impor sobre as outras, procurando converter os povos e se afirmando a única religião verdadeira onde se pode buscar a salvação. Então aqui ele critica o cristianismo, querendo dizer que uma religião não pode se impor como a única verdade. E é essa uma das lógicas desse falso judaísmo talmudista. Porque é uma religião que é sujeita à mudança e que, inclusive, relativiza a própria verdade. E é por isso que eles fazem interpretação bíblica contraditória de um e de outro e dizem que as duas são válidas. Então essa é a dialética desse judaísmo que eles estão pregando aqui. Mas depois ele vai perguntar, estará o ideal religioso destinado a acabar? Então nós estamos falando ali do começo do século XX, ou seja, o auge do racionalismo, do positivismo. As pessoas já estavam se perguntando, olha, Deus existe mesmo? Será que isso aí é necessário a gente ter uma religião? Então eles mesmos, os judeus, levaram as pessoas a chegar nessa falsa ciência, que aparentemente se contradiz com a religião, e levaram as pessoas a chegar nesse ateísmo filosófico e prático. E esse ateísmo era uma etapa importante para acabar com o cristianismo. Mas depois que esse ateísmo fez o estrago que tinha que fazer, eles agora voltam com essa conversa. Quer dizer que a religião vai acabar? Não. A razão não é capaz de satisfazer as necessidades do coração humano. Então aqui mais uma crítica contra o cristianismo, porque o cristianismo se apresenta como uma religião de fé, mas totalmente racional. Está baseado numa filosofia lógica, racional e verdadeira. Então ele diz, veremos que toda religião racional necessariamente muda como a razão muda e não fornece nenhuma confiança a não ser aos fiéis mais próximos a quem dá um abrigo momentâneo. Então aqui a crítica ao cristianismo, não só ao catolicismo, mas também ao protestantismo de maneira geral, que tem alguma lógica e alguma razão. Mas ele vai dizer, veremos a humanidade rejeitar todos os cultos tradicionais e ela buscará uma religião que não está na lógica da razão. Então veja aqui o que está acontecendo hoje, exatamente nos nossos tempos, onde nós vemos esse noachismo que, como nós já explicamos, é baseado em sentimentos e devoções. A pessoa mostra, olha, esse ensinamento de Francisco é contrário ao que os verdadeiros papas ensinaram. E a pessoa diz, não, mas não tem problema. Nós temos devoções, nós temos sentimentos, Deus está conosco porque nós sentimos isso, então está tudo bem. Essa é a religião que ele está propondo aqui. Não tem uma lógica, não tem uma razão, não tem uma doutrina. Ele diz ainda, olha, o cristianismo e o islamismo falharam no seu intuito de se apresentarem como a religião de Israel. Porque, segundo ele, o cristianismo queria ser uma religião de Israel, o islamismo queria ser uma religião de Israel e eles falharam. Há muitos que caem no erro de pensar que o judaísmo só existe para os judeus. Mas prestemos atenção para ver se o judaísmo não contém em si uma religião universal. Quem o fizer, verá que o judaísmo contém em si a religião reservada a todo o gênero humano. Diz ainda, olha, se aparentemente a lei mosaica é incompatível com essa alta destinação,
vejamos que isso não passa de um envelope exterior. Portanto, mostrar esse grande fenômeno e perceber que Israel une em si o culto nacional e universal é o objetivo desta obra. E ele diz ainda que o monoteísmo é um dogma que separa Deus do mundo, suprimindo a teoria da emanação que une o mundo a Deus. Olha como é sutil. Ao contrário, a verdadeira tradição hebraica reconhece a imanência e a transcendência de Deus, ao mesmo tempo que une o panteísmo com o monoteísmo. Então esse aqui é um detalhe interessante que a maioria das pessoas não percebe. E isso que mostra que o anticristo tem duas faces. O anticristo vai promover a religião monoteísta, fazendo essa união entre os judeus, muçulmanos e cristãos, entre aspas, e também vai promover o paganismo, como você vê nesses movimentos de nova era e no incentivo que eles dão para que os povos resgatem as religiões dos seus antepassados. Então, hoje em dia você vê que eles ensinam a magia para as crianças, eles colocam as crianças para aprender Harry Potter, não sei mais o que, todos os desenhos animados, essas coisas que ensinam o gosto pela magia, o gosto pelo místico. Nós achamos que isso é bonito, mas na verdade isso não passa do resgate da superstição, que também é uma das faces do anticristo. E se você analisa na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, quando fala do anticristo, diz aqui, olha, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Então aqui é uma lógica do monoteísmo ou do ateísmo do anticristo. Mas também é possível ler essa palavra dizendo que ele se suplanta e se levanta acima de tudo que se chama Deus ou que se adora. E aqui é uma lógica da superstição, porque ele vai promover todo tipo de culto, todo tipo de paganismo, e ao mesmo tempo ele vai se suplantar a isso. Vai dizer, olha, todos esses deuses são bons, mas eu sou acima de todos eles. Percebe? Então, nesse sentido, nós podemos entender por que a religião do Vaticano II promove tanto o ecumenismo entre todas as religiões, que eles chamam de diálogo entre as diversas religiões, e ele promove também esse noachismo que faz a ligação com os judeus e com os muçulmanos. Então, aqui, o Rabino Ben Amozeg explica muito bem que a crença num Deus único, tal que Israel cultiva, harmoniza não somente as exigências da ciência, mas também une as igrejas divididas e todas as religiões. E é por isso que nós devemos, então, ter essa coerência do nosso pensamento e não somente rejeitar todas as falsas religiões ou rejeitar tudo aquilo que é contrário ao catolicismo, mas nós devemos também promover o verdadeiro catolicismo que foi defendido pela Igreja Católica em todos os tempos. Ou seja, uma religião sacramental, uma religião baseada no sacerdócio e baseada no poder do Papa. E é por isso que nós estamos sempre repetindo que não basta nós rejeitarmos o falso pontificado de Bergoglio, mas nós devemos trabalhar de todas as nossas forças, de todo o nosso coração, para que nós tenhamos um Papa. E só através desse Papa nós vamos anular esse poder do anticristo e vamos restaurar o catolicismo verdadeiro. Portanto, aproveitemos essa ocasião para nós, durante essa Semana Santa, fazermos um ato de adoração a Deus constante, para que Ele nos dê a graça de sairmos desse grande túnel, desse grande momento de confusão e de crise, que coloca a Igreja de Cristo na mesma situação que Cristo se colocou no tempo da sua paixão. E Ele que foi julgado e condenado, é hoje julgado e condenado na pessoa da sua igreja. E o verdadeiro catolicismo é colocado ali como Jesus condenado à morte. Porque os judeus, juntamente com todos os outros povos que estão a seu serviço, gritam, crucifica.
Mas nós usamos essa mesma oração da Sexta-feira Santa para pedir que os judeus convertidos nos ajudem a restaurar a igreja. Dizendo, roguemos também pelos pérfidos judeus, para que Deus nosso Senhor rasgue o véu que cobre seus corações. Está vendo? Então, como o véu do templo foi rasgado. Então, nós vamos dizer ali na Sexta-feira Santa, roguemos para que Deus rasgue o véu dos seus corações, para que eles também possam reconhecer nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, de fato, São João diz na sua primeira carta, quem é o anticristo, senão aquele que não reconhece Jesus Cristo vindo na carne? Ou seja, que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus. Então, se o anticristo, com seu espírito revolucionário, impregnou o mundo, destruiu o mundo e destruiu essa civilização cristã que foi feita pelo Espírito Santo, então que venha o mesmo Espírito Santo para converter esses judeus enganados pelo espírito do anticristo, para que esses judeus se unam a nós, verdadeiros católicos, para a restauração do catolicismo. E é por isso que diz a oração ainda, Deus onipotente e eterno, que não excluís da tua misericórdia nem mesmo os pérfidos judeus. Ouvi as súplicas que vos dirigimos por causa da obstinação daquele povo, para que quando a luz da vossa verdade, que é Cristo, for conhecida por eles, eles possam ser afastados dessa escuridão. Então, que essa seja a nossa oração mais importante nesta Semana Santa e que nós possamos rezar não só pela conversão dos judeus, mas também pela restauração da verdadeira fé católica. E que Deus esteja conosco e que Ele seja bendito para sempre. Amém.